Bom dia a todos. De fato, né, o outro contexto, mas eu acho que a grande curtição dessa competição, né, é justamente essa possibilidade de enfrentamentos, né, de times brasileiros, sul-americanos, de outros continentes com equipes da Europa, ou seja, duelos que você só poderia ver no videogame, agora pode acontecer no mundo real. Eu acho que o Flamengo tem sim uma oportunidade aí de enfrentar uma equipe como o Bayern. Se perder para o Bayern, a não ser que seja uma goleada, ninguém vai poder dizer que é vergonha. Se vencer, vai ser uma vitória histórica pela evidente diferença que existe de investimento e técnica também. O Bayern tem jogadores do primeiro nível do futebol mundial, é um daqueles integrantes, como disse o Felipe Luiz depois do jogo contra o Chelsea, que tem uma elite, né, dos times mais fortes da Europa, e esses são mais difíceis de serem enfrentados. O Bayern está nesse grupo, né, faz parte desse grupo de elite, é um time muito forte, campeão alemão. Então acho que é uma oportunidade, uma chance de enfrentar um adversário que normalmente o Flamengo não enfrentaria. E quando vai ter outra chance como essa? E se por acaso conseguir passar, a possibilidade é grande de enfrentar também o Paris Saint-Germain. Eu acho que tem que ser visto dessa maneira. O Bayern é uma equipe forte, mas obviamente não é um time imbatível. Até coloquei no meu blog ontem os jogos que o Bayern perdeu na temporada. O Bayern perdeu para o Mainz, o Bayern perdeu em casa para o Bochum, que foi o último colocado da Bundesliga. O Bayern, foram as 2 derrotas no Campeonato Alemão. O Bayern perdeu para o Aston Villa, para o Feyenoord, empatou com o Celtic. O Bayern perdeu para a Inter em casa, e foi o resultado que acabou decretando sua eliminação ao final, na Liga dos Campeões. Perdeu para o Barcelona, por exemplo. Então, perdeu para times poderosos, para times que não são melhores que o Flamengo, né? Times que são até inferiores ao Flamengo. Tudo vai depender da maneira como o time brasileiro vai se comportar e como o time alemão vai jogar. Eu não acho que o Bayern do Kompany seja um time tão consistente. Eu acho que o Bayern já teve times mais consistentes. O jogo contra o Boca foi um sinal muito claro de que é um time que dá para encarar. O Boca perdeu por 2-1, o Bayern teve dificuldade para vencer. O jogo estava 1-1, não foi um passeio, né? Então, tem jogo. Agora o Flamengo tem que acertar um grande jogo, tem que fazer uma partida tão boa, melhor do que foi aquela contra o Chelsea para conseguir resultado. E lembrando que o Flamengo pode empatar também e tentar levar até para os pênaltis. É possível, outra possibilidade. Você não é obrigado a vencer, né? Você pode até empatar o jogo. A responsabilidade maior é do Bayern, de vitória, né? Porque é o time de mais investimento, é o time que tem os jogadores mais caros, é o time que tem o Harry Kane, por exemplo, né? Então, naturalmente, é um jogo em que o Flamengo fica um pouco mais à vontade com relação a isso, né? Não tem uma cobrança de que ele tenha que sair vencedor. O que é raro, porque no âmbito sul-americano, em geral, salvo 3 ou 4 confrontos contra equipes que estão no nível do Flamengo, o Flamengo sempre aparece como favorito e cobrado por uma boa exibição. Aliás, é o único time brasileiro que se cobra grande exibição, inclusive pela imprensa. Outros podem jogar qualquer coisa que está bom, né? Até quando joga mal, quando não vence, encontram narrativas positivas. Aconteceu com o Palmeiras essa semana, é uma coisa muito curiosa, até engraçada em alguns momentos, né? E o que vemos agora é uma oportunidade de assistir um jogo muito legal, um jogo incomum, que é o Flamengo contra o Bayern, um time importante da América do Sul, do Brasil, contra um dos mais importantes da Europa e o time mais rico da Alemanha, campeão da Bundesliga. Só um detalhe, é um confronto de clubes, né? Não é SAF. O Bayern de Munique tem presidente, é um time, é um clube que vive das finanças deles, da história deles, os patrocinadores que patrocinam o clube, o estádio. A história do Bayern o Flamengo é um dos times mais saudáveis financeiramente da América do Sul. Então não é aquela coisa de, esse time é forte porque virou SAF. Não. O Bayern de Munique é forte porque é forte. Sim. E o Flamengo é forte porque é forte. Sim. Não teve... Ninguém comprou. O Bayern ainda tem, né, Danilo? Você que entende desse tema, ele tem o capital aberto, né? Ele também tem ações na Bolsa, né? Que é um caso meio raro de organização. É uma SAF minoritária, né? Uma SAF em que os acionistas não têm o controle. É mais ou menos um modelo que o Fortaleza tenta se inspirar para fazer aqui no Brasil. Eles querem fazer esse modelo, mas é muito difícil, porque é difícil você imaginar alguém que coloque muito dinheiro e não queira ter o controle do seu dinheiro, né? O Bayern, ele consegue isso de um modelo diferente, que eu acho, particularmente, que no Brasil a gente nunca vai ver. Mas só o tempo dirá, Tironi.
Tem isso, né? Aqui no Brasil, aqui é mais fácil, ó. Quando a gente fala, São Paulo quer fazer peso, isso aí, mas eu quero mandar. Quando a gente fala de peso de camisa, entra muito nisso que o Danilo está falando. O Bayern de Munique, ele vive da história e do peso da camisa dele. É uma SAF menor, né? Porque consegue, com o peso da camisa, com a história do título, com a organização tradicional que o Bayern de Munique sempre teve, investidores acreditarem que possam colocar dinheiro lá que não vai ser usado de outra maneira, entendeu? Então o Bayern tem esse peso, né, dentro do mercado financeiro para o futebol. O Felipe Luiz, ele respondeu a uma pergunta do Mauro César na coletiva sobre como encarar o time alemão. Vamos ouvir o Felipe Luiz. Bom, para mim, o Bayern, claro, faz parte dessa elite. É um time, um colosso, né? Gigante europeu, time absolutamente dominante nos seus jogos, no seu campeonato nacional. E com um elenco extraordinário e com um treinador, obviamente, também excelente, né? Onde também nos dá muitas ideias para poder copiar e trazer para o nosso modelo também. Só que um jogo, tudo pode acontecer. E a forma que nós temos de jogar, nós temos de preparar os jogos, nós temos o nosso modelo de jogo, nós temos de treinar, de estudar os adversários, depois passar todo o plano para os jogadores, é sempre a mesma. Segundo o DNA do Flamengo pede, você tentar tirar a bola do adversário, propor, pressionar, depois propor jogo e ser o mais vertical possível. Isso que é o que o torcedor pede e é isso que nós vamos tentar fazer. Depende daí do adversário que a gente tenha pela frente. Sabemos da qualidade que eles têm e da forma que eles jogam. E aí, claro, com certeza, eles vão tentar fazer o jogo deles, impor o ritmo deles e nós vamos ter com certeza também as nossas chances de poder fazer a mesma coisa e no final que vença o melhor. Muito bem, tá aí. Pergunta do Mauro César ontem na coletiva depois do empate do Flamengo contra o Los Angeles. Mauro, pelo que o Felipe Luiz falou, você acha que o Flamengo vai ser o Flamengo de sempre ou, quem sabe, vamos fazer um outro jeito? O que você entende? Explicar qual foi a pergunta, que ela não entrou, né? Porque eu perguntei para ele, eu não gosto de duas perguntas em uma, mas fui obrigado, porque primeiro na coletiva passada ele falou que havia um núcleo de times mais importantes, né, mais difíceis de serem enfrentados, e eu perguntei se o Bayern era um desses times. É claro que a gente sabe que mas era importante que ele dissesse isso. E eu perguntei como ele deveria jogar, se muda a forma de jogar, e a resposta dele, no meu entendimento, é de que ele vai tentar jogar da maneira que o Flamengo joga, pressionando e tudo mais. Até a gente pode falar sobre questão de escalação. Eu tenho uma ideia aí de que ele vai fazer, vai partir para uma escalação que pode gerar muitas discussões, mas é apenas uma ideia, não é uma informação, né? E lógico, ele deixa ali no ar que, claro, que pode não conseguir jogar da maneira que ele quer, porque é muito provável que aconteça. O Flamengo pode tentar fazer uma pressão alta, pode tentar tirar a bola do adversário e não conseguir, porque o adversário é muito forte e vai querer a mesma coisa. O Chelsea meio que até aceitou. O Flamengo tentou jogar com a bola, o Chelsea dado momento falou, tá bom, você quer a bola, fica com a bola, vou jogar em transição. Fez um gol, teve uma chance com o Dilep também, antes até de fazer 1-0, mas o Flamengo conseguiu depois ter uma tal supremacia que virou o jogo e venceu até com autoridade, perdendo até algumas oportunidades. Poderia ter até um placar um pouquinho maior se tivesse um pouco mais de sorte e capricho nas finalizações. Então, é isso. Agora, ontem, assim, muito claramente, antes, durante, depois do jogo, o jogo do Bayern estava na cabeça de todo mundo. Acho que do torcedor, dos jogadores, não anula. Eu acho assim, até já vi gente falando assim, alguém diria que seria... Alguém diria o Pinóia. Empatar com o time da MLS é um papelão. Tá? Mesmo com o time misto que o Flamengo colocou em campo, tu pode empatar com esses times de futebol recreativo, né? Mas eu não posso ser desonesto intelectual. Então, eu entendo também que o time ontem, além de ter mandado 4 bolas na trave e 4 bolas na direção do gol, uma só que entrou, ou seja, foram tantas na trave quanto finalizações no alvo. Perdeu um gol incrível, o Michael, que não finalizou, não fez nada. O Alan quase fez um gol no time que passou rente à trave logo depois do empate. Eu não posso ignorar que o contexto ontem, eu estava no estádio, você percebe, antes do jogo até, todo mundo pensando no jogo do domingo. Porque horas antes do confronto com o Los Angeles, ficou sabendo que seria o Bayern e parecia que seria o Benfica ou o Boca.
né? De repente, caiu o Bayern de Munique no colo do Flamengo. Até o pessoal digerir a ideia e entender o tamanho do confronto, claro que isso movimenta o imaginário de todo mundo. E acho que isso afeta também o comportamento da equipe, que não fez nenhum jogo ruim, não. Foi um jogo até bem razoável. Um jogo que o Flamengo estava classificado, tranquilo. O mais importante ontem, né, claro, tirando o aspecto financeiro, o Flamengo deixou de ganhar um dinheiro bom, porque não venceu o jogo, é que ninguém se machucou, tudo correu bem e o time não perdeu o jogo, né? Então, saiu de campo inteiro e tal, ninguém lesionado, ninguém contundido, nenhum problema físico surgiu. Então, todo mundo à disposição do técnico, exceto o De La Cruz, que estava machucado, para ele poder trabalhar a equipe pensando no sábado. Mas é óbvio que o jogo de ontem foi muito afetado em todos os aspectos pela partida do próximo domingo. Isso é uma coisa muito evidente, não entender isso é um pouco difícil de compreender quem não conhece esse contexto. Mas, de qualquer forma, até para quem deve estar perguntando, você acha o quê? Eu acho sempre que é um papelão não ganhar, time brasileiro, time forte, não ganhar desses times da MLS aí, de futebol recreativo, de marcação frouxa e tudo. Embora o Los Angeles ontem até feito linha de 5, se organizou defensivamente e tal, tentou impor dificuldade, mas não foi também um time covarde que se defendeu, não. Foi um jogo diferente, sem tanta intensidade, foi um jogo diferente. Parecia jogo de campeonato estadual. Ô, Danilo, primeiro eu cunhei uma expressão, é o futebol meio Globetrotter, tipo Harlem Globetrotters, né, dos Estados Unidos, uma coisa meio dos times todos. Mas o que eu ia perguntar para você, bom, primeiro um anúncio aqui para você, estamos adivinha em que nível de audiência nós estamos, Danilo? Brutal, né, claro, 9 e 12 já brutal, tenho certeza. Audiência brutal e agora precisamos de likes brutais de vocês. É a live mais assistida do Brasil nesse momento entre as de esporte. Olha que brutalidade. Então, dê likes aí pra gente. Vamos chegar em 3 mil likes brutais aqui. Por favor, aperte o botãozinho aí. Mas o que eu ia perguntar pra você, Danilo, e eu tô curioso para ouvir o que o Mauro tem sobre essa questão, qual deve ser a escalação e o jeito do jogo contra o Bayern, ele vai falar já já. Mas o Danilo Felipe Luiz Lavieri acha que o Flamengo deve encarar o Bayern de que forma? Porque o Bayern não é bolinho, não é brincadeira, né? Eu ouvi o Felipe Luiz falar sobre a questão do DNA, né? Eu acho que se o Felipe Luiz acha que a melhor forma, a forma que tem o Flamengo de encarar o Bayern e ganhar é mantendo o DNA do Flamengo, de ter a bola, beleza. Eu não sou apegado a essa parte. O que eu acho é que o treinador ele tem que analisar o adversário e definir a melhor forma de jogar, independentemente do que diz o DNA. Então, se ele olha o que é o Bayern e fala, não, eu prefiro jogar de uma forma mais reativa, eu não quero ter tanto a bola, se ele acha que essa é a forma, beleza, ele tem que entender e ler o adversário dessa maneira. Eu não sou apegado a essa parte do DNA. Agora, o que o Flamengo fez contra o Chelsea foi justamente ter a bola e conseguir uma vitória muito boa, de virada, superando um erro individual do Wesley e tudo mais. Agora, com o Bayern, eu acho que, como o próprio Felipe Luiz disse, é um outro patamar, para usar até a expressão flamenguista, né? Porque o Bayern realmente está nesse nível diferente. Temos as dúvidas de como o Bayern vai entrar em campo, se o calor vai poder afetar e tal, mas ainda assim o Bayern tem mais futebol e vai ser um desafio muito maior do que o Chelsea. Então eu acho que o trabalho do Felipe Luiz, eu pelo menos, né, se fosse conversar com o Felipe Luiz, se fosse treinador, eu tenho o DNA na visão, mas na visão periférica, Tironi. Para mim, o mais importante é a estratégia que ele considerar certeira para passar do Bayern e depois passar do PSG, eventualmente, né? A gente tem falado muito, acho que a grande questão da sua enquete é que quando você vê o Flamengo passando em primeiro, você imagina que o Flamengo tente evitar os confrontos mais difíceis, né? Claro que é legal para a gente ver Flamengo e Bayern, Flamengo e PSG, mas quando você fica em primeiro, você imagina que vai evitar. E aí, no final, o lado do Flamengo foi ficando complicado. E mais cruel ainda é que antes, né, há uns 3 dias, há uns 4 dias, quando você fazia a projeção do que estava acontecendo, parecia que ia ficar todos os europeus de um lado e vários outros times do outro, né, sul-americanos, asiáticos e tal. Mas, no final, o que aconteceu é Bayern e PSG já do outro lado. Então, a gente acaba ficando com esse... Meu Deus, né? Ficou em primeiro com uma rodada de antecedência e o campeonato apronta uma dessa. Mas aí vem aquela velha máxima: se quer ser campeão, tem que ganhar de quem colocarem na frente. E o caminho não vai ser mole, né? Tem o Paris Saint-Germain, depois, se passar do Inter Miami, o Paris Saint-Germain, depois, né, pode ter Manchester City, Inter de Milão, Borussia, enfim. Esse lado da chave a gente mostrou aí, ficou
ficou um lado muito casca-grossa. Mas eu estou muito curioso para saber, Mauro, a sua questão sobre a escalação, que você falou, uma possível escalação, ou o que você imagina que pode acontecer, enfim. Observação, vamos cair na real, gente. O time brasileiro não está lá para ser campeão, não. O time brasileiro está lá para fazer o melhor possível. E se o melhor possível for enfrentar o Bayern de Munique, o PSG, que faça o melhor possível. Essa narrativa de que tem que ser campeão, ela não é real. Tanto não é real que a gente está falando da dificuldade que o Flamengo vai ter enfrentando o Bayern e talvez o PSG, e seria o mesmo se fosse outro clube brasileiro ou sul-americano, ou de outro continente. Essa narrativa é surreal. É fruto de um pachequismo que surgiu por conta de um ótimo começo de competição das equipes brasileiras, quando agora vai começar a hora da onça beber água, que é o mata-mata. Então não tem essa, não. O Flamengo tem a obrigação de fazer o seu melhor. O seu melhor. E mesmo que estivesse enfrentando um brasileiro, não teria obrigação de vencer. O Flamengo teria obrigação de vencer o Palmeiras, o Botafogo ou o Fluminense. O Fluminense foi o gosto do Flamengo já em campeonatos recentes. O Palmeiras e o Botafogo são dois grandes adversários. Então qual obrigado? Não vejo nenhuma obrigação. Acho que o Flamengo joga de franco atirador até. Muito à vontade. E essa questão do DNA, só quem é Flamengo que entende. Né? Quem não é Flamengo não entende. E outra coisa, o Flamengo não sabe jogar como jogou o Botafogo diante do PSG e até contra o Atlético. Bem, o Casagrande jogou no Flamengo, acho que ele entende isso tão bem quanto eu, que sou rubro-negro. O Flamengo não tem essa capacidade. A não ser que o adversário o obrigue a jogar assim. O que pode acontecer. Que é provável que aconteça. Que é o Bahia encurralar o Flamengo. É o Bahia tirar a bola do Flamengo e falar, cara, a bola é minha, eu vou jogar dentro da sua área. Aí o Flamengo vai ter que se defender. E é um time que toma poucos gols, é um time que se defende bem. Mas a proposta defensiva, aquela que o Botafogo utilizou, como plano de jogo inicial, não vai rolar. Acho que não vai rolar. Acho que pode acontecer em circunstâncias de jogo. E acho até que o Felipe está certo nisso. Se ele tentar fazer dessa maneira, está arriscado de sair tudo errado e ele vai ser achincalhado, enfim. E acho que tem que tirar essa responsabilidade. Não vai colar essa ideia de ter uma responsabilidade. Não vai colar. Não tem essa responsabilidade. Onde já se viu? Então, de repente, agora o Flamengo tem a obrigação de ganhar do Bayern para ser campeão? Não tem. Palmeiras também não teria, Botafogo não teria, Fluminense não teria, River Plate, Boca já foi eliminado. E se acontecerem confrontos brasileiros com essa equipe, não tem obrigação nenhuma. Eles têm obrigação. Eles são o futebol do primeiro mundo, são aquela elite lá que o Felipe Luiz falou, né? Dos times mais caros do mundo. Sobre o time, eu entendo que o Arrascaeta não vai jogar. É só um palpite, não é uma informação. Claro, o Felipe vai começar a pensar na equipe hoje, que ele vai treinar às 7 da noite, no horário local. É 7 da noite mesmo. Agora o sol já dá uma aliviada, embora o sol só vai morrer lá quase 9 horas da noite, né? Ontem, durante o jogo, 29 graus e muito abafado. O calor aqui é muito forte, sabe? Tirone e o Casagrande moraram no Rio de Janeiro, sabe? O Lagueiro conhece também. No Rio, quando você anda no verão na rua, o sol bate no seu braço assim, você sente arder. Aqui é assim, e é abafado nessa época do ano. Então, o clima vai ser outro problema para as equipes, talvez mais para a equipe do Bayern, embora ontem a temperatura em Munique tenha atingido níveis de temperatura parecidos com as daqui, realmente sem ser esse calor tão abafado e esse sol tão que castiga tanto, né, como aqui nessa região dos Estados Unidos. E claro, né, esse não é o padrão para os alemães, eles não estão acostumados com isso. Quando tem um dia assim lá, eles ficam até felizes, porque é coisa raríssima lá naquela região da Europa. Mas eu acho que o Arrascaeta não vai jogar. É só uma intuição. Eu acho que ele vai com o Bruno Henrique e Plata, possivelmente. Ele pode ter Luiz Araújo e esses dois. Pode ter o meio-campo talvez mais encorpado com o Gerson, Pulga e o Jorginho. Acho que o Alexandre vai jogar, pelo tamanho do jogo. Na zaga ele tem 3 opções, ele vai ter que estudar bastante. O Wesley deve voltar, ontem não jogou. Né? E ontem ficou muito claro que o Pedro, fora do time, é algo perfeitamente natural, porque ele não tem nem de perto a condição física e técnica que tinha antes da lesão. Ele perdeu gols ontem, jogadas que ele não perderia em outras condições. Então acho que o torcedor que prestou atenção no jogo de ontem, ele vai até entender por que o Pedro não está jogando. Porque realmente ele não tem, está muito longe do ideal. Muito longe mesmo. Algumas disputas, finalizações. Ele perdeu o gol sem goleiro. Estou no travessão, mas não tinha goleiro. E ele errou, porque não é o Pedro que a gente conhece. Então é natural que ele fique fora. E eu acho que ele não... Acho, é só um palpite, que ele vai com um time que pressiona mais forte, com esses jogadores, Bruno Henrique e Plata, talvez os dois, um dos dois, e sem a Arrascaeta. É o meu palpite para essa escalação. A gente vai poder ter uma ideia mais clara, talvez, no decorrer da semana. Casão, e aí?
Então, se eu fosse o Filipe Luís, eu marcaria pressão o Bayern de Munique, porque o Bayern de Munique tem dificuldade de quando é pressionado. Porque ele não é preparado para isso. Porque todos os times que jogam contra o Bayern de Munique, mesmo no futebol europeu, os caras se defendem antes e tentam reagir num contra-ataque. O Barcelona marcou pressão e atropelou o Bayern de Munique, tanto em casa como fora. Foi marcando pressão, dificultando a saída de bola. Ontem, por exemplo, no segundo tempo, o Benfica estava ganhando por 1-0 e ficou todo atrás, deixou a bola com o Bayern de Munique. Né? Se fechou. O Bayern criou 300 chances, o Kimmich entrou no jogo, enfiou 3, 4 bolas, o Kane dentro da área, perderam o gol cara a cara com o goleiro. Se o Benfica tivesse marcado pressão, esse domínio de posse de bola e de agressividade, o Bayern não teria. Então, se eu fosse o Filipe Luís, eu marcaria lá em cima o Bayern de Munique. É claro que ele tem que pensar o seguinte, o Bayern pode, e várias vezes, iria conseguir sair dessa marcação, né, dessa pressão. Aí você tem que ter uma marcação diferente, uma marcação mais forte do que o Flamengo é acostumado a fazer. Dar uma marcação mais forte não significa ser retranqueiro, não. É diminuir mais o espaço, marcar mais de perto o adversário, não deixar o cara dominar a bola e olhar, ter uma marcação mais próxima do adversário. Mas o principal, na minha visão, contra o Bayern de Munique, se eu fosse o Filipe Luís, era marcar pressão, a saída de bola, dificultar a saída de bola do Bayern de Munique. Isso eu faria sem dúvida. E isso que o Casão está falando sobre marcar pressão casa com o que o Mauro acaba de falar sobre o Pedro, né? Não é a característica do Pedro, que além de não estar numa boa fase, perdendo gols, é um papel que ele não faz, né, Danilo? Pois é, e esse é o debate também sobre o uso de Arrascaeta e Pedro no mesmo jogo, né? Eu sou muito fã do Pedro, para mim, teria sempre o Pedro como titular em toda a equipe, mas realmente ele não vive o seu melhor momento, né? Mas, assim, eu gosto muito do Pedro. Agora, de novo, eu repito aquilo que eu falei no meu comentário anterior, né? Se o Filipe Luís achar que a melhor forma de ganhar é tirando o Pedro ou tirando a Arrascaeta, fazendo a forma que ele for. Eu, particularmente, gosto de ver as estratégias dos treinadores. Eu acho que os treinadores, eles são, no final, a principal função deles ali, lógico, tem que treinar o time e tal, mas é também analisar o adversário para entender onde é o ponto fraco. Essa questão de pressionar a posse de bola é uma coisa curiosa que o Casão falou, né? Porque o Bayern, normalmente, ele entra em todos os lugares como favorito. Aquele panorama que o Mauro descreveu no começo do nosso programa aqui, que o Flamengo entra como favorito quase sempre em jogos na América do Sul, o Bayern acontece exatamente isso na Europa. Então, normalmente, os times são acostumados a deixar o Bayern jogar um pouco mais e tentam ali pôr o ônibus na frente da área. Se, de repente, o Flamengo adotar uma estratégia diferente, de pressionar, de marcar alto, pode ser até que o Bayern sinta um pouco essa questão e tenha dificuldades um pouco mais para sair. É muito, muito bom esse confronto, pelo menos para torcedor, pelo menos para o torcedor neutro, para o jornalista é muito bom. Claro que tem torcedor do Flamengo que está super confiante, eu vi ontem nas redes, conversei com alguns que estavam bem confiantes, tem outros um pouco menos, mas de toda forma é um confronto que desperta muita, muita curiosidade. Pena que é no mesmo dia do Palmeiras e Botafogo, né? É legal quando a gente tem confrontos diferentes, essa fase da Copa já vai deixando até saudades, né, Tirone? No mesmo dia não, o Flamengo não é... Domingo, Flamengo. O Palmeiras é sábado. Domingo. Eles são de dias diferentes. Eu confundi, é verdade. Tá certo. Você falou como é legal um jogo desse, temos na nossa enquete aqui, que é sobre exatamente esse jogo. O Flamengo encarar o Bayern do Mundial ótimo, está lá para jogos grandes, 48%. Ruim, pegou o pior rival possível, 40%. E pior para o Bayern, está 12% até aqui a nossa enquete.